E aí, meus queridos, continuando, né, aqui a nossa discussão, como, como vínhamos dizendo, esse fenômeno da urbanização é hoje uma realidade presente, isso é inegável, né? Inclusive em países periféricos, né? Países em desenvolvimento, e junto com essa urbanização intensa, surge aí os grandes desafios desses países e também dessas cidades, né? Que com esse vertiginoso, né? Com esse grande crescimento populacional aí, gerado pelas questões migratórias, por conta da industrialização, né? Nas suas diversas fases aí, as transformações científicas, informacionais. Então, assim, as, as pequenas e médias cidades também, elas tomaram em proporções de cidade grande. Então, assim, se a gente hoje mora numa cidade média, esse comportamento, como eu disse anteriormente, né, a cultura urbana que está no sentido de comportamento e que não é só dos grandes centros, né, mas também das pequenas e médias cidades que se comportam como se estivessem nas grandes cidades, claro que aí movidos por essas questões que eu já citei anteriormente, né, da industrialização, das transformações científicas, informacionais. Então, assim, elas também tomaram proporções grandiosas, né? Os efeitos aí desse fenômeno não tem sido tão positivo. Então, assim, por conta de que a cidade ela não consegue se organizar de maneira que possa receber essas pessoas e receber de uma forma é, é, estruturada, porque a cidade ela não está preparada para isso. A cidade ela vai crescendo, mas vai crescendo de uma forma desordenada. Então aí um descontrole, né, dos processos de urbanização. E aí com esse crescimento populacional acelerado, vai gerar sérios problemas. Então, assim, a cidade ela não está preparada para essa demanda. E aí vai ter escassez de produtos, de serviços, né, o aumento do desemprego, há uma sobrecarga aí na sua infraestrutura. Em Conquista, por exemplo, Conquista é uma cidade que cresce de uma forma desorganizada. Conquista é uma, uma cidade que cresce desordenadamente. Então, se a gente pega o abastecimento de água de Conquista, foi pensado para Conquista, sei lá, com 100, cento e poucos habitantes. Hoje, chegando quase a 400 mil habitantes, nós temos as mesmas condições de água. Então, assim, é preciso estar fazendo esses reparos emergenciais. Pega a água de um espaço, de um rio, de outro rio, mas não temos uma barragem. Esse é um problema, claro, pontual, que não é pontual só de Conquista, mas citando Conquista. A cidade foi pensada para um número de pessoas, chegar a um outro número e aí vai ter falta. Essa é a realidade que enfrenta as cidades, não só as grandes cidades, como disse aqui anteriormente, mas também as médias cidades. Então, nós temos um problema que é de infraestrutura, que é de responsabilidade aí dos estados, né? Mas que vai gerando essas restrições de acesso aos bens, a serviços, à moradia, porque o Estado ele não investe em infraestrutura da cidade, a cidade não investe na infraestrutura. E aí vai tendo essas restrições de acesso aí. Aí começa a questão do trabalho, da moradia, da educação, porque se ela não acompanha o fluxo de pessoas que está chegando, vai faltar com certeza essa demanda, né? Na demanda, e nós temos aí uma demanda maior do que a oferta. E aí uma questão importante que seria as políticas públicas nessa questão de gestão e do espaço urbano, que não tem
acompanhado esse crescimento. Então, o crescimento ele é maior do que a estrutura, do que aquilo que a cidade pode receber. Mas dentro desse contexto é importante que esse processo de urbanização, né, que foi influenciado aí pelos ciclos da Revolução Industrial, ele é vivenciado de formas distintas em cada sociedade. Então nós temos aí sociedades que anteciparam, né, essa questão da urbanização, da industrialização em século XVIII, século XX, e conseguiram encontrar aí pontos de equilíbrio. Estou dizendo isso porque é possível. Às vezes a gente fala, como eu falei aqui, que esse problema é crônico, mas ele é possível de ser revertido. Dá para ter uma cidade com um espaço legal para se viver, uma cidade que possa atender dentro dos direitos básicos aí, claro, minimamente os seus moradores. Então aí um equilíbrio, né, entre o desenvolvimento econômico e o uso planejado do espaço urbano. Então aí nós temos grandes cidades que conseguiram equilibrar esse processo, né, que talvez não seja no Brasil, isso não é muito presente, né, esse planejamento urbano. Então, nós temos cidades que crescem de uma forma muito desordenada. Tem um sociólogo brasileiro que ele vai comparar essa questão do desenvolvimento urbano de duas formas. Ele vai dizer que é um problema de colonização, e aí ele usa dois modelos de colonização para fazer esse paralelo, a colonização portuguesa e a colonização espanhola, que seria o ladrilhador e o semeador. Então teria a colonização espanhola, né, como organizado do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de administração da cidade. E olhar as cidades que foram colonizadas pelos espanhóis, elas são cidades muito bem organizadas, tanto do ponto de vista arquitetônico como do ponto de vista de gestão da cidade, de recursos das cidades. E a colonização portuguesa seria essa colonização desorganizada, tanto do ponto de vista arquitetônico urbano, como também do ponto de vista de gestão da cidade. Se a gente pegar as cidades do Brasil, as cidades históricas, são cidades do ponto de vista, hoje, do ponto de vista urbano, totalmente desorganizadas, né? Se a gente pega o Pelourinho de Salvador, são vielas, né? Ruas enladeiradas. Se a gente pega algumas cidades de Minas, Ouro Preto, são cidades que têm vielas, né? A gente percebe que não pensou, a cidade ela não foi pensada, a cidade ela foi sendo construída à medida que as pessoas iam chegando, sem nenhuma forma de planejamento. Então a cidade brasileira ela não é uma cidade pensada. Hoje, claro que já começa a surgir aí que é uma nova perspectiva da cidade que Conquista tem muito, que é esses condomínios, nesses condomínios fechados, mas que representa aí uma determinada classe social, né? Eles estão se retirando da cidade justamente para não estar com o diverso, né? Estão se auto-segregando e vão aí para esses condomínios fechados, onde geralmente participam ali uma mesma classe social. Claro que a grande maioria da cidade, como não tem poder aquisitivo para estar nesses espaços, continua sofrendo com a desorganização da cidade, com a falta de espaços de lazer na cidade e com aquilo que é minimamente necessário para que se tenha uma vida digna dentro da cidade. Pois bem, meus queridos, a gente vai finalizar por aqui essa nossa discussão. Eu espero que tenha aí, como sempre, né, eu digo, de alguma forma contribuído, ajudado, para que vocês possam aí discutir essa questão da cidade nos processos seletivos, né, principalmente,
que é um dos nossos focos aqui. Então, muito bom falar com vocês novamente. Espero que já já a gente volta aí. Beijo para vocês. Até mais.